Vamos lá. A palavra é genocídio. A palavra que mais se ouve nos dias de hoje nas hostes políticas é genocídio. Distribui seu epíteto para designar qualquer sujeito que atente contra a ordem da democracia, que envolve ruptura e ou destruição de grupos populacionais, significando a morte ou não de pessoas. Nem toda atuação ou omissão é abarcada pelo vocabulário genocídio. Ela tem conotações bem definidas em nosso ordenamento jurídico e também nos organismos internacionais que punem esse tipo de crime. Vou aqui, de forma resumida, expor o que caracteriza o genocídio, o que diz a legislação nacional e como se opera suas punições nos tribunais estrangeiros multilaterais. O Brasil tem a Lei 2.889, de 1956, sim, é deste ano, que define e pune o crime de genocídio. Logo no artigo 1º, temos a seguinte definição. Artigo 1º, abre aspas, né? Quem com a intenção de destruir no todo ou em parte grupo nacional, étnico, racial, religioso como tal, a. matar membros do grupo, b. causar lesões graves à integridade física ou mental de membros do grupo, c. submeter intencionalmente o grupo à condição de existência capaz de ocasionar-lhes a destruição física total ou parcial, d. adotar medidas destinadas a impedir o nascimento no seio do grupo, e. efetuar a transferência forçada de crianças do grupo para o outro. Fecha aspas. São balizas definidoras do genocídio. Quando vemos, por exemplo, apontar os canhões para Bolsonaro sobre a sua conduta criminosa no combate à Covid-19, não se enquadra nesta tipificação penal. Nem também se enquadra nas normas internacionais que regulam os respectivos tribunais penais multilaterais, ainda que a conduta tenha sido criminosa. Genocídio nunca, não é. Lembrando que o Estatuto de Roma, ao qual o Brasil é signatário, em seu artigo 6º, a punição de genocídio no Tribunal Penal Internacional é exatamente igual ao artigo 1º da lei brasileira. Caracteriza-se por entendimento jurídico no mundo que para que haja crime de genocídio, a sua intencionalidade e que seja inquestionável. Bolsonaro não queria exterminar a população brasileira em não seguir protocolos científicos para acabar com a Covid-19. Por isto, não é genocídio. A conduta dele na pandemia envolve outros crimes, repita-se. Agora um recorte. Quando vemos a situação dos Yanomamis em Roraima, completo abandono com populações inteiras subnutridas, em estado grave de fome, sem assistência médica, morrendo aos borbotões, estamos presenciando o extermínio de um grupo social. A falta de políticas públicas, ou quem sabe com elas, o que se vê foi a completa ausência do Estado em garantir a existência de uma população. A tragédia está ali a olhos vistos, e não tem como fugir a responsabilidade do Estado brasileiro. Agora a pergunta de $1 milhão. O governo brasileiro ou seus agentes públicos agiram por ação ou omissão, sabendo do risco que produzir o resultado, é ou não é crime no caso específico dos Yanomamis? Sim, e é genocídio. Se olharmos as condutas e a inação dos governos anteriores e o de Bolsonaro, existem inúmeras condições e situações que desaguam no descaso criminoso contra as populações originárias. O elenco é grande, vou citar apenas algumas delas. O descaso em coibir e acabar com o garimpo ilegal é a parte mais visível do descaso governamental. Mas o garimpo ilegal é apenas a ponta do iceberg que levou ao estado de coisa que se vê contra os Yanomamis. Só para dimensionar a coisa, existe 20 mil garimpeiros agindo ilegalmente em uma população de 29 mil Yanomamis em Roraima. Querem um exemplo gritante? O ex-presidente visitou um garimpo ilegal em terras indígenas. Ou ainda, um líder da comunidade indígena visitou por diversas vezes o vice-presidente da República, que era presidente da Amazônia Legal, relatando os fatos e nada foi feito. Ou então a contratação de uma ONG que caracteriza mão de obra, que terceiriza a mão de obra, ter recebido a bagatela de R$800 milhões e médicos quase não existiram na região. A omissão ou ação deliberada levou ao que o mundo inteiro está assistindo, o desastre que foi a condução da política pública em relação aos povos originários. Ontem o presidente, o índio que representa os Yanomamis, que enviou 21 ofícios ao governo federal, não houve resposta de nenhum, imagine. Como se vê, tais situações, sim, ao meu ver, configura crime de genocídio. Ainda que a atuação do Estado não tenha intenção deliberada para incorrer no resultado que se vê hoje em Roraima. Pela lei, ao qual citei, se enquadra na tipificação penal de genocídio. Mesmo que houvesse apenas a tentativa, a responsabilidade e o crime se configuraram. É assim que entende o Tribunal Internacional Penal. Se vai haver punições ou não do tribunal, isso aí é um outro patamar. Mas pela lei brasileira, certo? No meu entendimento, sim. Para encerrar, aqueles que pensam diferente do que eu disse aqui, estou aberto a um debate qualificado e inteligente. Bom dia a todos e até a próxima quarta-feira.